presta atenção uma coisa. Essa competição é a competição que só dá lamentação quando chega no final. Pô, aquele ponto, pô, aquele gol, pô, aquele não sei o quê. Porque é o que o homem falou. São 38 finais. Põe na cabeça isso aí. Dá a vida. Pra gente ver o que acontece. Dá a vida. Não deu, levanta a mão, pede pra sair. Vamos até o final. Vamos ganhar essa porra aqui dentro. Que discursaço do Fábio Maceredjan, né, pessoal? Para quem ainda não sabe, esse é o preparador físico do Flamengo. O Flamengo está muito bem servido de profissionais dessa comissão técnica do técnico Tite, né? São pessoas que fazem a diferença no dia a dia, no trabalho, no discurso, na motivação. O Flamengo, sem sombra de dúvidas, tem o melhor corpo técnico do Brasil. Ainda que o técnico Tite ainda tenha algumas coisas para poder provar, nós temos um treinador campeão do mundo, campeão brasileiro, campeão de Recopa, campeão de Libertadores, ou seja, tem tudo para a gente ter um bom trabalho. Isso é claro, se nós, torcedores rubro-negros, tivermos paciência e se a diretoria do Flamengo tiver competência. Ontem, a equipe do Palmeiras anunciou a contratação do Felipe Anderson, meia de 31 anos, que estava na Lazio. O Flamengo, em outras ocasiões, chegou a conversar com o jogador, que tem como empresária a sua irmã, mas não conseguiu fechar a contratação do atleta em outras temporadas. O atleta chega basicamente sem custos ao Palmeiras. E muitas pessoas estão se queixando da contratação do Felipe Anderson e da não intervenção do Flamengo em cima dessa contratação feita pelo Palmeiras na surdina. É claro que eu sou muito mais o Nico de la Cruz, é claro que eu sou muito mais o Arrascaeta. Acho até que o Gerson bate de frente ali com o Felipe Anderson, mas há algumas observações que a gente tem que fazer sim nessa contratação do Palmeiras e do porquê ela é tão importante para a equipe verde e branca e o Flamengo deveria ter tentado atravessar, nem que fosse para onerar os valores da negociação para o Palmeiras. Também quero falar com vocês sobre a lateral direita, que me desperta uma preocupação especial neste momento. A lateral esquerda também é preocupante. Flamengo e São Paulo se enfrentam neste final de semana. Se o Flamengo tem preocupações na lateral direita, o São Paulo tem confirmações de desfalques para essa partida. Flamengo e Palmeiras vêm logo a seguir lá em São Paulo, com alguns problemas e eu particularmente achei que já estavam superados, mas que voltam à tona agora. Nação, eu sou Fabrício Lopes, você está no nosso canal Resenha Rubro-Negra e esse é o seu programa de todos os dias que começa bem cedinho, o Café com Resenha. Sejam todos muito bem-vindos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e, é claro, comentar bastante para a gente saber a sua opinião sobre tudo o que acontece no Clube de Regatas do Flamengo, o nosso querido e amado Mengão Queridão. Nação, ontem foi anunciada a contratação do Felipe Anderson por parte do Palmeiras. Estrategicamente, eu acho que o Flamengo poderia ter tentado atravessar, mesmo que não acreditasse na contratação do atleta, para pelo menos inflacionar os valores, para dar uma prejudicadinha ali no Palmeiras e dar uma segurada no Palmeiras, que agora tem o melhor meio de campo da América do Sul. Ah, Fabrício, tá ficando louco? Onde que o meio de campo do Palmeiras, com Aníbal Moreno, com Richard Rios, com Lázaro, com Rafael Veiga e com Felipe Anderson, é melhor do que Gerson, Arrascaeta, Nico, Alan, Eric Pulgar? Realmente não é. O nosso problema é que nós somos reféns da nossa própria qualidade. Explico para vocês. A contratação do Felipe Anderson acontece por parte do Palmeiras, sem que o Palmeiras tenha que investir no jogador, porque afinal de contas ele está em término de contrato, e faz com que ele tenha um jogador nível Europa, ainda em condições de atuar até mesmo lá na Europa. A Juventus queria ele. Só para vocês terem uma ideia, a Gazeta dello Sport chegou a fabricar uma capa para sair hoje pela manhã nos seus portais, dizendo que o Felipe Anderson teria fechado com a Juventus. Só que o Felipe Anderson preferiu voltar para o Brasil aos 31 anos, ou seja, ele ainda tinha bola para estar na Juventus. Esse é um ponto. Mas ele é melhor do que o Nico? Não, não é. Ele é melhor que o Arrascaeta? Não, não é.
para mim bate pau a pau ali com os melhores momentos do Gerson, o que é muita coisa se a gente lembrar o que o Gerson fez em 2019. Mas tem uma coisa que é muito importante no Felipe Anderson, que nós não temos nem no Arrascaeta e nem no Nico de la Cruz. Ele não é convocável. Rafael Veiga dificilmente será convocável. Aníbal Moreno dificilmente será convocável. Lázaro dificilmente será convocável. Richard Rios, entre outros do meio de campo do Palmeiras, dificilmente serão convocados. Nós temos Eric Pulgar para ser convocado pelo Chile e é certo. Nico e Arrascaeta serão convocados para a seleção do Uruguai, certos. Ou seja, nosso meio de campo titular já era. E qual é a qualidade que ficará quando esses jogadores não forem convocados? Nós teremos a molecada. Gerson e Alan são os mais experientes, mas teremos aí um Lohan, um Matheus Gonçalves, um Vitor Hugo. Aliás, Lohan, Matheus Gonçalves e Vitor Hugo já estão na lista de transferências desta diretoria para o meio do ano. Pelo menos um desses 3 meninos que subiram agora, a diretoria quer negociar no meio do ano. Então, quando os nossos jogadores estiverem ausentes por convocações, nós teremos uma queda de desempenho no meio de campo brutal. E o Palmeiras não. O Palmeiras vai se manter. E é aí, naqueles 9 jogos de Campeonato Brasileiro no meio do ano, que o Palmeiras pode dar estilingada para conseguir a conquista do título brasileiro. É neste ponto que eu acho que o Palmeiras foi cirúrgico, porque trouxe um jogador muito bom, que não é melhor do que os nossos, mas é muito bom e que vai estar presente quando os nossos melhores não estiverem. Aí é que está o problema. Eu queria o Felipe Anderson? Queria por conta disso que eu estou explicando para vocês, para poder substituir com qualidade aqueles jogadores que vão ser convocados. O Flamengo ainda pode dar o pulo do gato? Pode, mas para depois da Copa América, porque durante a Copa América, nas ausências de Pulgar, Arrasca e Nico, não há como contratar ninguém. Depois, o Flamengo pode tentar dar uma resposta à altura ao Palmeiras, buscando o Wendel, buscando o Claudinho, que estão lá no Zenit. Pode acontecer? Pode. Mas, neste momento, o Palmeiras sai na frente quando nós não tivermos os nossos principais jogadores. O que vocês acham dessa contratação do Palmeiras? Não é que a grama do vizinho é mais verde, não. Eu estou pensando estrategicamente quando a nossa grama verde, que é muito mais reluzente, não estiver em condições de brilhar pelo Flamengo. A minha reclamação sempre é pela lateral direita. Não entendi por que o Tite dispensou Santiago Campos. Wesley e Varela podem não estar disponíveis para o jogo de amanhã contra o São Paulo. Aliás, o São Paulo já confirmou a ausência de Rames Rodrigues. Com um desconforto sentido no treino de ontem, Rames teve constatado, através de exame de imagem, lesão na posterior da coxa direita dele. Grau 1, deve ficar de 1 a 3 semanas fora. Com isso, não enfrenta o Flamengo. Lucas Moura também é dúvida para o jogo contra o Flamengo. O técnico dos caras também é dúvida contra o Flamengo. Ou seja, tem tudo para o Flamengo ressuscitar o São Paulo, né? Brincadeira. O Flamengo vai vencer o São Paulo amanhã, se Deus quiser. E aí, pessoal, nós vamos vencer o São Paulo com isso tudo de problema que eles estão enfrentando, talvez sem um lateral direito de ofício, porque nossos 2 laterais estão em fase de recuperação. O Varela, com um quadro viral no último final de semana, com dores no corpo, pode ser que volte, pode ser que não volte. Vamos saber na reapresentação hoje. O substituto dele, Wesley, ainda está retornando, foi avaliado lá em Goiânia pelo corpo médico do Flamengo e ainda não estava apto nem a ficar no banco de reservas, e o Santiago Campos foi liberado. O Flamengo vai ter que entrar improvisado ou vai ter que ter alguém para improvisar caso o Varela não consiga atuar os 90 minutos e o Wesley não possa estar no banco de reservas. Essa é a minha briga com a diretoria rubro-negra. Essa é a minha queixa para a contratação. E aí a gente vai falar quais são os melhores nomes. Danilo, da Juventus, Montiel, do Nottingham Forest, ou Ângelo Preciado, que está lá no Sparta Praga. Eu prefiro o Ângelo Preciado. Vou falar por quê. É uma questão de características. Primeiro, muita gente está falando no Danilo, Danilo é isso, Danilo é aquilo. O Danilo não joga mais habitualmente como lateral direito, pessoal. O Danilo joga jogo após jogo de zagueiro na Juventus. É experiente, portanto bem mais velho que todos que eu já citei.
é o capitão da Juventus e tem uma dificuldade gigantesca de sair antes do término do seu contrato, que é lá no meio do ano que vem. E ainda há a possibilidade dele ficar por mais uma temporada na Juventus, porque é muito querido lá e ele gosta muito da Juventus, apesar de ser flamenguista. O fato dele ser flamenguista, para mim, não o credencia a assumir a lateral direita. Ele não é o Rafinha, por exemplo. O Rafinha é muito melhor do que o Danilo, foi muito melhor do que o Danilo. O Danilo hoje é um zagueiro. As características do Danilo se aproximam muito às características do Guilherme Varela. É um lateral de maior contenção. Não vai ajudar o ponta-direita nos cruzamentos, nos dribles. Aliás, eu nunca vi o Danilo driblar ninguém. Para mim é bem mediano. Mas para os padrões de falta de laterais hoje, é um dos melhores, sem sombra de dúvidas, defensivamente falando. Mas isso a gente tem também no Varela. Para mim é o mesmo caso do Montiel. Mesmas características de Danilo e Guilherme Varela. Se a gente quiser ter um elenco com características diferentes, com jogadores diferenciados, a melhor opção para mim na lateral direita é o Ângelo Preciado. Por quê? O Ângelo Preciado não tem a marcação que um Danilo, que um Montiel, que um Varela tem, mas tem o ataque que nenhum dos três juntos possuem. E nós estamos precisando de um lateral que ajude o ponta-direita, que construa jogadas com o ponta-direita, que seja tão ofensivo quanto era o Mateuzinho e o Wesley. Só que o Preciado tem uma qualidade muito superior, mas não dá nem para comparar ao Wesley, ao Mateuzinho. Jogou contra nós pelo Independente Del Valle e é muito bom lateral. Ele é um ala. Sabe com quem que ele se identifica mais nesse elenco rubro-negro? Ele se aproxima mais em características? O Ayrton Lucas. Então a gente não tem do lado direito um Ayrton Lucas. Por isso, eu, Fabrício Lopes, prefiro o Preciado ao Danilo e ao Montiel. Mas eu vou deixar a perguntinha para vocês. Sabendo de tudo isso, quem vocês preferem? Danilo, Montiel ou Ângelo Preciado? Coloca aqui nos comentários, por favor. Depois de enfrentarmos o São Paulo, nós enfrentaremos o Palmeiras, na casa dos caras. E já é quase certo que esse enfrentamento ocorrerá com torcida única, ou seja, apenas a torcida do Palmeiras no estádio. São Paulo tem dessas palhaçadas, tem dessas bobiçadas, e a torcida do Flamengo provavelmente não poderá estar na Arena Sandy Júnior para acompanhar a partida do próximo domingo contra a equipe Alviverde. O jogo contra o São Paulo será transmitido pela Rede Globo de televisão às 16 horas para todo o Brasil. Nação, essas eram as primeiras e principais notícias do Mengão que eu tinha para trazer para vocês. Comentem bastante, mas não se esqueçam também de se inscrever e de curtir. A gente precisa muito do apoio de vocês para continuar aqui na plataforma vermelhinha. Tamo juntos. Beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.